presente, Breno Cunha. Obrigado pelo convite, Jorge, de estar aqui com vocês nessa prosa. Eu entrei na psicologia desde os 4 anos de idade. Por que isso? Eu vou contar brevemente como eu parei na psicologia. Teve uma situação na minha infância que eu estava brincando com meus colegas e foi o primeiro momento que eu tomei consciência das minhas emoções. Foi quando um garoto veio me bater, ele me bateu e na hora eu tive a oportunidade de escolher se eu ia reagir ou não. Então foi o primeiro momento que eu dei atenção àquela emoção que eu estava sentindo e eu fiz uma escolha diante daquilo. E aí eu sempre recordo nesse primeiro momento que foi aquele despertar que veio minha natureza introspectiva de dar atenção ao que se apresenta internamente. E eu sempre fui uma pessoa introspectiva e isso facilitou eu não ter dúvidas enquanto minha profissão, que é olhar para esse mundo interior das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da mente em si. E aí minha trajetória foi em volta disso. Eu fiz minha graduação, minha pós em São Paulo, no Albert Einstein, e outra especialização também na área de meditação no Santa Bárbara Instituto da Consciência. Eu já traduzi para o português, mas é isso aí. E eu agradeço de estar aqui com vocês e tocando essa prosa aí. Essa abordagem que você traz é muito importante, porque isso dentro do comportamento vamos discutir muito. Porque os bloqueios que adquirimos na primeira infância, que é o que eu digo, é fundamental a gente ter consciência, porque é nele que precisamos trabalhar diariamente. Exatamente. Então, eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito bacana de a gente conversar. Valeu. Lauro de Paula, doutor em ciência da computação e especialista em Bitcoin. Muito obrigado por estar aqui presente. Se apresente, por favor. Bom, Lauro. Agradeço a todos aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar. Meu nome é Lauro. Eu fiz graduação em ciência da computação e eu fiz ênfase em matemática computacional e acabei me descobrindo que o meu perfil era acadêmico. Fiz mestrado, fiz doutorado, hoje eu sou professor, atuo como pesquisador científico também. E já há alguns 6 anos eu venho estudando bastante a área de ciência de dados e há algum tempo para cá eu acabei me descobrindo também a parte de Bitcoin, de criptomoedas, e eu tenho me interessado muito sobre esse assunto e acredito que a gente vai poder discutir aqui bastante sobre isso. Outro assunto importantíssimo que temos, na verdade, uma tendência mundial para esse nicho de moeda que está pouco difundido e vai ser muito interessante esse papo de Bitcoin também. Sim. Agora temos um convidado mirim, Gustavo Andrade, especialista em IA, inteligência artificial. Por favor, se apresente. Primeiramente, muito obrigado, Jorge, por me convidar. E eu sou Gustavo Andrade, tenho 15 anos, sou estudante e sou especialista em IA. Como foi que surgiu esse desejo pela inteligência artificial, Gustavo? Porque a inteligência artificial é o futuro. Em tudo você vê a inteligência artificial atualmente. Quando vai escolher a sua playlist, quem é que recomenda seu gosto musical? A IA. Quem é que te recomenda novas pessoas em uma rede social? A IA. O próprio GPS, quando você vai entrar no Waze. E um bom exemplo também é na mineração de Bitcoin também. Quando você for perguntar pro senhor Lauro. Justamente. Quem minera o Bitcoin não são humanos mais, porque tá muito complexo. Quem faz isso aí atualmente são as IAs. Ou seja, uma prosa de quinta que vamos abordar psicologia, ciência da computação e Bitcoin e inteligência artificial. Eu tenho certeza que vai ser uma prosa daquelas. Já está assim. Como foi, Breno, que nesse momento você percebeu que a psicologia te ajudaria nessas questões de infância que você teve? Desde da infância, como eu havia dito, eu fui muito sensível, ainda sou, a toda informação que vem do meio externo, nas comunicações, nas relações interpessoais. Então, hoje tem até um termo que é utilizado, pessoas altamente sensíveis, que é um termo científico que eu me enquadro
nesse tipo de personalidade, digamos assim, né? E, por exemplo, em uma relação interpessoal, geralmente a gente capta uma certa quantidade de informações sensoriais naquela relação. Uma pessoa mais sensível, altamente sensível, ela capta 3, 4 vezes mais, por exemplo. E qualquer interação que eu tinha, eu já sentia muito. E aí me veio essa vontade de estudar esse mundo interior, pela necessidade mesmo, pelas conflitos, frustrações e tudo mais que as relações... Quando você fala sobre essa dificuldade na primeira infância, eu remeto à minha pessoa. Que para eu estar aqui como comunicador do Prosa de Quinta, do RipaCast, eu paro e faço uma análise da minha primeira infância, que foi aquela do cala a boca, menino, fica quieto, menino. Então, eu percebi que realmente você trazendo esse contexto para essa prosa aqui, a me remeter exatamente tudo que eu vivi no passado e que eu consegui ressignificar. Então, hoje eu estou aqui exatamente por isso, ter ressignificado o que eu chamo de bloqueio emocional da minha primeira infância. E dentro dessa linha, a sua área de psicologia abrange esses temas tão sensíveis? Claro, claro. Em termos científicos, psicológicos, o ressignificar a gente vê como há transformações de emoções em sentimento. Existe diferença entre emoção e sentimento. A emoção é algo mais instinto, reativo. A gente não tem tanta consciência. É como, por exemplo, se eu bater aqui na mesa, vai vir uma reação aqui para todo mundo, se eu não avisar. De quê? De susto, de medo. Então isso é uma emoção. O sentimento é como a gente elabora, a gente sistematiza aquela emoção, traz história, o contexto, o significado. Isso tem a ver também com a nossa construção familiar, a nossa cultura. E aí, o ressignificar, na perspectiva da psicologia, seria realmente essa questão do você transformar emoções em sentimentos, você amadurecer aquela informação emocional que você recebe do mundo e direcionar ela para algo construtivo. No mundo emocional, a gente não vê emoção boa e emoção ruim. São emoções. A alegria é uma emoção, a raiva é uma, o medo é outra. E você pode até se remeter ao filme lá, Divertidamente. Elas têm uma função. E a diferença vai ser se ela vai ser destrutiva ou construtiva. E aí, no que se refere a traumas nossos de infância, são aquelas emoções que vêm a nosso ser que a gente ainda não tem a capacidade de processar e transformar em sentimento. E, logo, automaticamente, como mecanismos de defesa, por a gente ainda não ter maturação da nossa inteligência, da nossa consciência, a gente acaba construindo traumas que nada mais são do que mecanismos de defesa por ainda não conseguirmos lidar com aquilo. Essa linha da psicologia, você tem... Qual a associação da psicologia com a espiritualidade? A espiritualidade que eu falo não é religiosidade, porque minhas curas vieram muito quando eu identifiquei de fato que eu era filho do Deus vivo, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Com essa informação, eu consegui, de fato, ressignificar todos esses traumas. Hoje você traz essa linha espiritual para seus atendimentos? Trago na perspectiva científica. Como assim espiritual científico? O importante é que a gente não está falando de religião, tá? Exato. Mas de... para a perspectiva da ciência psicológica, a espiritualidade ela é essencialmente importante e a gente chama isso da parte de valores, a parte de sentido de vida. Então a psicologia vê isso, o que nos move. E na parte das psicologia baseada em evidência, a gente já tem uma visão
de que existem camadas do nosso ser mais sutis, beleza? Eu vou especificar. A gente chama isso de eu contextual. Tem um eu conceitual, beleza? E aí eu vou explicar. O eu contextual é aquela pergunta que a gente se faz. Volta aí uma memória da sua infância. Você consegue lembrar? Consigo. Um momento? Beleza. Quem é você que vai até lá e volta na lembrança? Quem é esse pensador que consegue acessar essa memória viva daquele momento existencial seu? Então a gente está orando de um olhar de perspectiva. O eu contexto, o eu perspectiva, é esse lado nosso espiritual, porque está além da mente. O que eu estou pensando agora? Eu vou te trazer outra questão. Pense no elefante rosa. Beleza. Está aí na sua mente a tela rosa. Beleza. Mas quem é que está pensando no elefante rosa? Você está observando o pensamento, o elefante rosa. Então existe algo atrás disso. E na psicologia a gente traz a espiritualidade como isso, esse eu observador. Mas é um assunto interessante, a gente ainda vai discutir muito sobre psicologia. Vamos entrar um pouquinho na ciência da computação com o nosso convidado Lauro. E especialista em Bitcoin. Bom, eu tenho que confessar, eu tenho que afirmar a você que eu vou tirar muito proveito dessa prosa aqui, porque eu estou muito interessado em conhecer esse campo que ainda é desconhecido para muitos. Sim. De fato, o Bitcoin ainda é algo bastante recente, né? O Bitcoin ele foi criado há apenas 16 anos. O primeiro bloco minerado foi 3 de janeiro de 2009. Então é algo muito recente, tem um pouco mais de um ano que é a idade do Gustavo. Em cima, antes de falar de Bitcoin, deixa eu só fazer um breve comentário aqui. O Breno trouxe um ponto de vista interessante em relação a sentimentos e emoções, e ele faz uma contextualização do ponto de vista psicológico. Porém, quando a gente olha do ponto de vista, digamos assim, computacional, ou do ponto de vista matemático, ou simplesmente do ponto de vista meramente racional... Eu tenho que te interromper um minuto só aqui. Sim. Porque essa prosa está interessante. Um assunto de psicologia se intercala com computação, que vai se intercalar com inteligência artificial. Mas voltando para a sua fala e você fazer o paralelo da sua área com... Eu tenho que reforçar ainda mais que você está aqui, além de tudo, para descomplicar o Bitcoin. Então faça seu paralelo e depois me conte mais. Vou tentar, sim. Então, é porque assim, na verdade, do ponto de vista computacional, nós temos uma área de estudo chamada ciência de dados. Então, tudo que você fala em relação a sentimentos e emoções, a gente pode resumir isso em informações. Porque, na realidade, assim, que quando você tem um sentimento, você tem uma emoção, e aí a psicologia vem para explicar isso melhor, e foge da minha alçada, a gente acaba consistindo tudo em solução de problemas. E o que eu costumo dizer é que para a gente resolver problemas, que é o nosso propósito final de todos nós que estamos aqui no mundo, nós precisamos tomar decisões. Mas para tomar decisões, nós precisamos gerar conhecimento. E para que o conhecimento seja gerado, a gente precisa conseguir extrair informações. Essas informações extraídas para a geração do conhecimento, elas precisam vir de alguns dados. Esses dados, eles precisam vir de algum lugar. E essa fonte, ela é pessoal. Cada um tem sua própria fonte. E então, talvez as emoções ou os sentimentos sejam as fontes de onde vêm esses dados, aonde você consegue analisar, principalmente matematicamente e utilizando técnicas de computação e a inteligência artificial, para você conseguir extrair as informações relevantes. Com as informações você gera conhecimento, gerando conhecimento você toma decisões e você consegue resolver problemas. E nesse sentido, né, como eu falei, nós temos uma área de estudo chamada ciência de dados, que é uma área da ciência da computação que faz intersecção com outras áreas de estudo, inclusive a psicologia. Ela observa muitos dados de lá. E nesse sentido, nós temos uma outra área de estudo,
que é a inteligência artificial, que é uma área de estudo da ciência da computação, que inclusive a ciência de dados faz uma intersecção muito forte com a inteligência artificial, que ela utiliza da IA técnicas computacionais, que nós chamamos de modelos, para poder a gente conseguir desenvolver os algoritmos, como, por exemplo, você citou, quando a gente vai utilizar uma Netflix ou a Amazon Prime, são esses modelos matemáticos baseados em técnicas computacionais provenientes da inteligência artificial que auxilia a plataforma a aprender os gostos e as preferências de seus clientes, sugerindo séries, filmes com base nos conteúdos que você vai consumindo. Então, tá tudo conectado, Jorge. Não tem jeito. Então tem uma relação direta da computação com a psicologia. E o Descomplicando o Bitcoin? Aí o Bitcoin já é uma outra área que vai mais para o lado da computação, mas também envolve tudo. Psicologia, inteligência artificial fortíssima. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda, ele é uma moeda digital que foi criada em 2009, logo após a crise do subprime, que foi uma crise proveniente da que eles chamam de bolha imobiliária, que ela estourou principalmente nos Estados Unidos, lá ali por volta de 2008. Ela causou muitos danos, muitos mesmo, várias quedas na bolsa de valores. Então, surgiu um tal de Satoshi Nakamoto, mas não se sabe quem é, não se sabe se é uma única pessoa, se é um grupo de pessoas, ou se é apenas um pseudônimo que lançou nós chamamos de white paper, é um artigo científico, que ele divulga o Bitcoin. Ali, o Bitcoin ele já veio com esse nome e ele mostra que é um sistema eletrônico de transações. Ele retira qualquer intermediário, porque para você fazer uma transação bancária hoje em dia, você precisa de alguém enviando um valor para uma outra pessoa. Porém, esse valor ele passa por um intermediário. Que é um banco. E normalmente esse intermediário é o Banco Central, no caso do Brasil. E o Bitcoin ele retira então esse intermediário e faz um sistema eletrônico chamado ponto a ponto, ou do inglês peer-to-peer, onde o A envia um valor X para um B sem a necessidade de ter algum intermediário. Então o Bitcoin ele é um protocolo, na realidade. Ele consiste num conjunto de regras onde existe uma rede por trás desse protocolo que possibilita que todas essas transações sejam feitas. Então você consegue acumular valores, que nós chamamos de satoshis, que são as frações do Bitcoin, aonde pessoas podem enviar para outras pessoas em qualquer momento, sem a necessidade de nenhum intermediador. E a grande dúvida da maioria, eu acredito, é qual a segurança jurídica que temos em investir comprando essa moeda? Boa pergunta. Nenhuma. Não há segurança jurídica. A confiança do Bitcoin consiste unicamente em seus usuários. Então, como existe uma rede que possibilita o seu funcionamento, e essa rede chama-se blockchain, a confiança é apenas nos usuários da rede. Então, por ele ser um protocolo, existe um conjunto de regras que o detém. Para que essas regras sejam alteradas, é necessário que pelo menos metade mais um dos usuários dessa rede entrem em comum acordo, para que seja feita algum tipo de alteração. Então, não há confiança jurídica. A confiança é unicamente nos usuários da rede. Isso é que é uma quebra de paradigma, né? Porque nós estamos acostumados com o sistema fiduciário, onde se eu faço uma transação para uma outra pessoa e eu quero reverter essa situação, eu entro em contato com o Banco Central ou com o banco e peço para cancelar aquela minha transação e ele me devolve, ele me estorna o valor, por exemplo. O Bitcoin não existe isso. Não há esse tipo de segurança no Bitcoin. Então você tem que saber o que você está fazendo, porque não tem como voltar atrás naquilo que é feito. Ou seja, o Bitcoin tem muita coisa para ser descomplicada. Muito. E aproveitando a inteligência artificial, um especialista em inteligência artificial que temos, a questão do servidor quântico. Tem a história de que o Bitcoin vai ser exatamente agora com o servidor quântico ser desmascarado.
Então, dentro da visão da inteligência artificial, Gustavo, como é que você analisa essa relação da inteligência artificial com o Bitcoin e, de repente, até com a psicologia? Sobre essa parte de desbloqueando o blockchain, eu não sei muito sobre essa parte. Mas sobre essas coisas de chip quântico, especialmente agora com o anúncio do Majorana 1 pela Microsoft, eu acredito, pelo menos me corrija, Laura, que é possível que isso aconteça. Porque geralmente quando você vai fazer uma simulação desse tipo, vai uma simulação de cada vez. E um chip quântico vai todas ao mesmo tempo. A Microsoft prometeu que um chip Majorana seria toda a força computacional atual do mundial. Será que é o segredo do Bitcoin sendo revelado? Então, olha só, computação quântica é uma outra área de estudo da ciência da computação. Desde quando eu estava na graduação, lá em 2008, 2009, já se falava em computação quântica. Então, ela está em constante evolução, ainda tem muito que evoluir, já tem muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas nessa área. A Microsoft, a IBM são pioneiras nessa área aí. Mas a computação quântica, ela assim como o Bitcoin, ela é uma quebra total de paradigma dentro da própria computação. Ela veio para mudar tudo. Então, a maneira que a computação tradicional funciona é de um jeito, que é no sistema binário, que é 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Assim, associando com a energia elétrica, seria passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica. A computação quântica, ela vem e quebra tudo isso. Ela apresenta uma nova maneira de que os dados são processados para que as informações sejam extraídas, para que o conhecimento seja gerado, para que decisões sejam tomadas e problemas sejam solucionados a partir dessas fontes aí de sentimento, de emoções, por exemplo. Então, em relação, associando a computação quântica com o Bitcoin, eu acredito que ainda vai levar muito tempo para que a computação quântica seja uma ameaça ao Bitcoin. E ainda que ela seja uma ameaça ao Bitcoin, eu acredito que, na medida em que a computação quântica evolui, o Bitcoin, como uma tecnologia que ele também está evoluindo. Os dois caminham juntos. Então, assim como tem a computação quântica, nós também temos a questão da segurança da informação, que já é uma outra área de estudo. Inclusive, é uma das disciplinas que eu leciono. Então, também tem detalhes de segurança que são estudados, que vão sendo evoluídos para poder proteger o Bitcoin. Então, eu acredito que a computação quântica, se ela vir a ameaçar, ainda vai levar um bom tempo. Esse descomplicar do Bitcoin que é importante a gente ir conhecendo e se familiarizando. E dentro da inteligência artificial, Gustavo, eu percebo que vem se falando muito em prompt. O que é o prompt dentro da inteligência artificial, dentro da IA? O prompt é o próprio comando que você manda para a inteligência artificial. Um prompt é: escreva uma história sobre Breno dentro de um podcast. É o prompt. Isso é um prompt, é um comando. É a forma de se comunicar com a inteligência artificial. Exato. Por aí. O que foi que a inteligência artificial trouxe para o Gustavo hoje tão jovem esse desejo, lógico. A inteligência artificial para a sua geração e para as novas gerações vai ser uma coisa muito mais fácil de se lidar. O que foi que isso trouxe e motivou você a se tornar um especialista na inteligência artificial? Como eu falei, a inteligência artificial é o futuro, mas também a inteligência artificial pode ser usada como se fosse um empregado que você não precisa pagar, um empregado que é especialista em tudo. Eu posso usar a inteligência artificial em teoria de cor, posso usar em uma equação matemática, em biologia, em redação. Eu posso usar para qualquer coisa, para pegar as melhores hashtags, para uma música que combina em um post, esse tipo de coisa. Quando a gente fala em inteligência artificial IA,
A gente pensa logo, acho que trazendo para a psicologia o emburrecimento do ser humano. Só que eu vejo já em uma outra perspectiva ele trazendo toda essa realidade. Então, dentro como é que a psicologia enxerga hoje a relação da IA com o ser humano? Olha, no nosso meio tem um recorte de pessoas, de grupos que tem medo da inteligência artificial, de tomar o lugar. Isso é real, então? Existe pessoas no meu meio que veem dessa forma, mas a parte que eu faço, o grupo que eu faço parte, a gente vê como um auxiliador e ela não substitui o nosso papel, porque a inteligência artificial ela não consegue ter emoções, ela não consegue pegar tom emocional, ela não tem o meio de processar as emoções como o ser humano tem, principalmente em questão moral, de moralidade. E aí eu vejo ela como uma auxiliadora na minha prática clínica, por exemplo, quando eu vou fazer meus prontuários. Para eu poder dar uma atenção melhor ao meu paciente, tem um sistema que eu uso, eu escrevo solto, vou relatando, simplificando o que ele traz na consulta, na minha escuta, no acompanhamento, para eu poder ter mais atenção a ele, poder ter uma intervenção mais adequada, sem tirar minha mente dele e ir para o prontuário para tomar nota. A inteligência artificial me ajuda, ela organiza, ela sistematiza, ela coloca frames, quadros do que eu estou escrevendo aleatório, porque eu não estou dando atenção à escrita, mas sim ao paciente. Então a inteligência artificial ela me ajuda nisso. Aí quando eu termino o meu atendimento, tem tudo lá sistematizado, organizado, e basta eu só fazer uns detalhes, uns ajustes. Então ela hoje é minha companheira de trabalho. E outra questão que o Lauro até comentou. Existe no ser humano a mente, beleza? Que a inteligência artificial ela ajuda a tomar decisões, solucionar, ela te ajuda no mundo exterior. Mas existe algo superior à mente, que é aquilo que eu te disse no início. O eu observador é aquele que está dominando a mente, beleza? Que é a nossa consciência. E a mente ela não consegue dar conta. Então, se eu pegar o sistema de pensamento, de processamento da lógica que eu uso para o meio computacional e usar para lidar com minhas emoções e minha realidade interpessoal, não vai dar certo. Não vai dar. Por exemplo, se você ou eu estivermos ansiosos agora, se eu quiser dar um comando mental para essa ansiedade sair, não vai sair. Ela vai aumentar. Ninguém nunca se percebeu nisso? Quando você está ansioso, desesperado, você ficar querendo fazer a ansiedade, o desespero acabar, não parece que aumenta? Então a mente ela não funciona da mesma forma no mundo interior como funciona no exterior, de eu utilizar ela, tomar decisões, eu vou construir isso aqui, eu vou construir esse podcast, eu vou solucionar aquele problema ali do encanamento. Ela é ótima para isso. Mas para o nosso mundo interior, para a nossa maturação emocional, espiritual, de virtude, de construção de ser humano nas relações interpessoais, ela não funciona. E essa é a nossa fonte de sofrimento. Como assim, Breno? Ela é um ditador interno nosso. Lembra o ditador lá, Hitler? A nossa mente é o nosso Hitler. Dizem que a mente mente o tempo todo pra gente. O tempo todo. Então, eu vou até bater de frente com a galera de PNL e tudo mais, que é meus inimigos, tá? Que fica pegando recorte da psicologia sem contexto e fica usando técnicas. A gente diz na psicologia que você ter um pensamento positivo, ele só funciona quando não é necessário. Ele só funciona quando não tem necessidade de usar. É a utilidade dele. Resumindo, não serve para nada, porque não vai mudar o seu dia. Pode até ser paliativo a curto prazo, mas aquilo não resolve. Você vai estar maquiando, você vai criar uma personalidade que não é você.
Você vai querer programar algo que não é programável o seu ser interior. Mas hoje não diz que o pensamento positivo nos coloca em uma situação de realização. Beleza. Vamos lá. Exterior. Só trazendo a nível da psicologia. Eu quero problematizar mesmo. Se eu fico pensando, tem um rapaz passando na rua ali, aí na minha mente aquilo pode ser uma ameaça para um assalto, para uma violência. Ok. Na psicologia não traz que esse pensamento negativo que você atrai, fatalmente você vai atrair a ação de fato? É isso que não funciona. Vai atrair, mas você... Como mudar isso? Beleza? Você tá com pensamento já, um modo de ver o mundo, né? Porque a gente já tem configurado. A gente tem um pensamento negativo e um pensamento positivo. Beleza, o negativo e o positivo. Você tá com um pensamento negativo ali baseado no seu histórico de vivências, beleza? Você vai atrair aquilo alinhado com o seu pensamento. É isso que você quis dizer, correto? Sim. Beleza. Mas você pegando um pensamento e colocando em cima desse positivo, não vai resolver. Porque o negativo ainda vai estar lá na sua história de vida. Deixa eu trazer um outro exemplo aqui, só pra gente... Vamos... A provocação, de fato. Uhum. Tem um cachorro. Eu não tenho medo de cachorro. Uhum. Eu passo por perto do cachorro. Mas se eu ficar pensando que o cachorro vai me morder, automaticamente eu atraio a atenção daquele cachorro pra ele me morder. Beleza, você tá trazendo... É que nem eu tô aqui com vocês e... Meu corpo tá comunicando aqui medo, timidez, ansiedade. Eu tô fechado aqui. Então, a mente e o corpo, a gente coloca didaticamente que é separado, mas é uma forma só. O corpo, ele reflete a nossa mente e tudo mais. E o animal, ele consegue ler aquilo. Que quando tá com medo, ele vai avançar. Não só o animal. O todo. Porque na comunicação, você tocou nesse exemplo, de fato a comunicação, 78% dela é com a comunicação não verbal. E tá na mente ali, é o corpo. É uma coisa só, a gente está separando, o separar é de forma didática, mente, corpo, tudo mais, beleza? Emoções, mas é tudo uma coisa só. A gente utiliza a separação para compreender, para estudar aquele fenômeno, beleza? Então, é o que você disse, a comunicação ela é completa, é verbal e não verbal, e mental também. A gente já vai associar esse tema polêmico aqui nas outras áreas. Inclusive, eu quero uma opinião do nosso especialista. A inteligência artificial hoje consegue mensurar o que o Breno está falando, as emoções, ou o prompt que você explicou, que é a interação sua com a inteligência? Se eu der bom dia à inteligência artificial, ela vai interpretar o bom dia como um bom dia. Mas se eu, na minha relação contigo, chego aqui, bom dia, Gustavo, você tem uma interpretação. Se eu chego, bom dia, Gustavo, você tem outra interpretação. E se eu chego, bom dia, Gustavo, já é outra interpretação. É o que eu estou falando da comunicação. Essa frieza, esse termômetro, a inteligência artificial hoje consegue ter mecanismos para poder identificar? Ela consegue. A coisa é que ela consegue saber emoção. É o conceito da emoção. Uhum. A coisa é que ela não sente a emoção. Ela não sente. Ela é uma máquina. Uhum. Máquina não sente emoção igual a gente. Então tá explicado dentro daquele contexto que você trouxe. Exato. Exatamente de polêmico. Agora, concluindo a linha de raciocínio, que eu quis dizer que pensamento não vale nada nesse sentido de ajudar a pessoa a mudar o estado dela. Por exemplo, eu vou contextualizar. Você agora vai ficar pensando que você vai andar e vai abrir a porta. Aí, pense que você vai andar e abrir a porta. Fique pensando. Você chega lá, bate com a cara na porta. Não.
o pensamento te levou até lá agora? Ou você tá andando, você vai ficar pensando, não ande, não vou andar e continuar andando. Mudou alguma coisa, você continua andando. O que eu tô querendo dizer? O sofrimento, que é o que a gente está falando na psicologia do ser humano, que é o que todo mundo busca, é felicidade, não é? Exato. Então, o que eu disse que a mente não funciona para o lado humano, interior, é no nosso propósito, no sentido humano de buscar esse bem-estar, qualidade de vida e essa felicidade genuína, que é de dentro para fora. Ela não funciona muito bem. Na psicologia, vamos voltar agora um pouquinho para a questão da espiritualidade. Porque felicidade, na minha interpretação e na minha visão, é um estado de espírito, é momentâneo. Você não consegue a todo momento estar feliz. Você tem que buscar a felicidade. Alegria. Aí que a gente entra no lado... Me perdoe a te cortar. A alegria que é momentâneo, mas a felicidade é o estado de ser, como você disse, realmente. Que é o estado de você ser, de você estar com sua identidade alinhada, de você ter seu propósito, de você saber e conhecer a si mesmo, gera estado de felicidade. E felicidade é você ser feliz diante da dor, do sofrimento, dos desafios, e conseguir lidar com tudo isso e buscar sempre o que te move de fato. Além disso, por exemplo, na psicologia a gente vê que na terapia a gente não está ali para fazer a pessoa parar de sentir dor. Quando vem um cliente no primeiro atendimento, eu digo a ele, olha, se você está querendo se livrar da sua ansiedade, depressão e tudo mais aqui, você não vai encontrar. A gente não está aqui para se livrar de nada. Porque tem pesquisas que mostram que esse estado de se livrar, que é supressão emocional, é possível suprimir as emoções com a mente, com comportamento de esquecer e tudo mais. Mas essa supressão emocional nos inibe também de sentir coisas boas. E na verdade a gente está se privando de viver. Quando você fala em felicidade, eu quero trazer Lauro aqui para a gente bater esse papo, porque uma coisa me chamou a atenção nesse mercado do Bitcoin. Ele vinha em um valor que ele é atribuído, um Bitcoin atribuído a um valor específico, que esse valor eu não consigo entender qual o vínculo dele com que moeda é. Mas você falou de felicidade, eu vou trazer agora esse contexto para o Bitcoin. Essa guerra comercial que o mundo está passando no momento, o Bitcoin despencou. Qual é a base sólida do Bitcoin e, no contexto de felicidade, o que é que ele tem ligação? Porque você tem um investimento em Bitcoin e ele despenca. Qual a relação, e é isso que eu quero voltar para o tema da felicidade, bater nesse esse bate-bola do Bitcoin real e dessa felicidade que você trouxe? Em termos de felicidade, eu acredito que talvez a relação seria, se a gente for falar de uma pessoa gananciosa, aí a pessoa olha para o preço do Bitcoin, não, o Bitcoin está subindo, cara, estou muito feliz, agora eu posso vender e ganhar uma grana com isso. Mas trazendo para a parte da computação, o propósito ele é completamente diferente. Do ponto de vista mais computacional, digamos assim, o propósito ele está no sentido que eu falei de solução de problemas. A gente da área de exatas costuma enxergar o mundo como se fosse uma coleção de problemas a serem solucionados. Então a gente meio que tem uma visão estruturada, onde a gente busca encontrar um passo a passo para poder executá-lo em sequência, de uma maneira lógica, de uma maneira mais correta possível. É assim que a máquina raciocina, para atingir um resultado final. E esse resultado final, ele pode ser o resultado esperado, ou ele pode ser simplesmente um resultado onde ele vai ser reprocessado tudo novamente, quantas vezes forem necessárias, até você chegar no resultado que você quer. Então, a máquina funciona assim. A mente também agora funciona assim. Sim. Tanto é que a minha maneira de enxergar o mundo ela é mais estruturada, porque a gente chama isso de algoritmo, né? Daí vem o termo
termo algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos lógicos finitos que, executados em sequência de uma maneira correta, você chega no resultado. Pode ser o resultado esperado ou não. Então, em relação a Bitcoin, o Bitcoin ele é um protocolo, como eu falei. Acontece é que um Bitcoin ele sempre vai ser igual a um Bitcoin. Ele é uma quebra total de paradigma. Porque o Bitcoin, ele não tem lastro. Diferentemente de uma moeda, como o dólar, até 1971, com a quebra do acordo de Bretton Woods, ele era lastreado ao ouro. Então, o governo, até 1971, o governo americano, só podia imprimir uma quantidade de dólar proporcional ao que ele tinha de ouro lá em Fort Knox, por exemplo. A casa onde eles guardam o ouro. A partir daí, perdeu-se o lastro ao ouro. Então, o governo começou a imprimir dinheiro. Os governos, em geral, Estados Unidos, Brasil e outros países, eles imprimem dinheiro a rodo. Todos os dias eles vão imprimindo dinheiro. Sempre que você vê uma notícia lá falando governo libera uma emenda de 4 bilhões de dólares para auxiliar o crédito, é impressão de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro em circulação você tem na sociedade, tentando comprar a mesma quantidade de produtos, isso faz com que o preço suba. Daí o termo inflação. Então, inflação não é o aumento dos preços. O aumento dos preços dos produtos e dos serviços é uma consequência da inflação. Na realidade, inflação é a impressão a rodo que os governos fazem. Impressão de dinheiro a rodo que os governos fazem. Que a gente chama isso de aumento da base monetária. Daí vem o Bitcoin. Porque o Bitcoin, por ele ser uma moeda que tem uma característica escassa e limitada, foi como ele é um protocolo, uma das regras é que não haverá mais do que 21 milhões de Bitcoin. E ponto. Não tem como imprimir mais Bitcoin, não tem como criar mais Bitcoin como eles fazem com as moedas fiduciárias como o real e o dólar, por exemplo. Então, um Bitcoin sempre vai ser igual a um Bitcoin, não importa o tempo que passa. Porém, como não tem como comprar Bitcoin com Bitcoin, você precisa usar moeda fiduciária impressa a rodo pelos governos para comprar Bitcoin, você precisa atribuir algum preço a ele. O valor dele intrínseco é ele mesmo, o lastro dele é ele mesmo. Mas você precisa de moeda fiduciária para comprar o Bitcoin. Por isso que o preço dele, não o valor, é atrelado ao dólar. Hoje, se você for olhar agora, está mais de 80 mil dólares um Bitcoin. Como que eu vou comprar um Bitcoin se é tão caro desse jeito? Aí eu vou comprar frações do Bitcoin. Eu vou usar que eu chamo de satoshis. Então, se eu tenho apenas 10 reais para comprar de Bitcoin, eu vou comprar 10 reais de Bitcoin. Vai dar o quê? 0,000001 alguma coisa de Bitcoin. Então, é isso. O Bitcoin, o valor dele é intrínseco a ele mesmo. Mas, para a gente poder comprar ele precisa estar atrelado a alguma moeda. A relação que eu vejo com bem-estar, né, que é um termo que a gente utiliza como felicidade. O Bitcoin, ele representa dinheiro, né? Reserva monetária. Segurança, uma moeda. E na psicologia a gente dá valor à moeda. Tem pesquisas que mostram que até certo salário que o ser humano tem, ele tem um bem-estar. Então pessoas que ganham de 5 a 10 tem um nível de bem-estar, felicidade. De 10 a 20 tem outro nível de bem-estar. A gente considera isso. Então, dinheiro traz bem-estar. Não somos ingênuos para dizer que dinheiro não traz felicidade e bem-estar. Traz. Pesquisas mostram que traz. Porque a gente consegue ter segurança. É um bem-estar. Consegue ter conforto. É um bem-estar. E isso abrange a níveis sensoriais essas métricas de felicidade. Só que, quando chega em um valor acima de 20, 30 mil, isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, de tantos dólares, mas aqui traduzindo 20, 30 mil, acima disso não muda. É isso que é incrível. Que tem um limite de bem-estar que o dinheiro traz. O que pode mudar é outros bem-estares, felicidade, níveis de bem-estar de outras
funções. Mas aí vem a ganância, né? Mas aí a pessoa pode ter bem-estar com outras características, como desafios, como alta expansão do ser, como vencer etapas e se desafiar. Aí o dinheiro pode sim estar associado, que ela põe, eu vou ganhar 2 milhões. Então ele está colocando desafio. E o processo de chegar lá são dificuldades que ele vai enfrentar no caminho, e isso gera bem-estar para ele, que é aquele sentimento de progressão na vida. Mas isso não se limita apenas ao dinheiro. É aí que as pessoas caem, geralmente, nessa dor, e o senso comum diz, né, que dinheiro não traz felicidade. Nesses níveis que a gente pode dizer como ganância, não é? Mas devemos sim considerar que ele traz o bem-estar, de fato. E trazendo hoje um bate-bola agora com a inteligência artificial, com a psicologia, com o Bitcoin, qual seria a relação hoje, Gustavo, que você visualiza, enxerga na inteligência artificial dentro da linha da psicologia? Antes de responder isso daqui, eu tenho algumas coisas anotadas aqui. Pode fazer. Algumas perguntas. Essa geração tem isso. A gente não tem o hábito de anotar. Ele estava aqui quietinho, só fazendo as anotações dele, tá? Isso é ótimo. Isso daí agora vem Pode fazer. Da forma que você tava falando sobre suprimir a emoção, tava me lembrando muito sobre aquela doença, qual o nome mesmo? Eu acho que é SIDA, que é quando a pessoa não sente dor. Que quando é uma pessoa que não sente nada de emoção, quando não sente dor, geralmente também não sente nada. Então me lembra muito de essa forma de não sentir emoção, que você não sente, você suprime a sua tristeza, mas com isso você acaba suprimindo tudo junto. A gente chama alistimia. Alistimia? Alistimia. Eu tenho até que confirmar. Se puder aí a produção, aliximia, ver aí o termo. Mas a gente tem que separar, que é o lado biológico em si, de dor, de sensações sensoriais, que aí já é da área da medicina, que inclui também a neurociência, né, que é a parte do cérebro, que possa ter uma lesão, que aí ela não vai sentir dores físicas. Alexitimia. Alexitimia, que é a condição mental que se caracteriza pela dificuldade de reconhecer e expressar emoções. Isso. Alexitimia. Alexitimia. A supressão, ela leva esse estado, esse tipo de doença, de transtorno. Quando a gente começa a suprimir, a gente deixa de sentir as emoções. E aí vira uma pessoa realmente neutra na vida, né? Ela vai ficar apática, digamos assim. Mas também sobre Majorana, chip quântico e algoritmo, não esqueci exatamente, mas eu anotei aqui. Algoritmo atual, como eu falei antes, vai um de cada vez, vai alternativa, vai uma simulação. A simulação para descobrir como chegar em ponto A e ponto B, ou como fazer um labirinto gigante. Vou fazer o cheguei errado, reinicia, cheguei errado, cheguei certo. Vai lento, mas vai um de cada vez, até chegar. O chip quântico vai daqui, todos, aí separa, divide em dois, até chegar no certo. Vai todos na mesma velocidade, mais rápido. Sim, sim. Então, é sobre isso. Prompt, né, que é a comunicação com a inteligência artificial, que você não consegue vincular. De repente, se tivesse um prompt de voz, que ele conseguisse reconhecer isso, acho que seria mais assertivo, de repente. Não, porque aí entra aspectos do ser humano que são além Exatamente. do processamento mental, da mente. Já vem a alma, que é tema que podemos trazer à filosofia aqui também. Eu posso dizer porque a psicologia é filha da filosofia, então eu me sinto
livre para falar sobre essa temática filosófica. A inteligência artificial não entra nesse campo. Não é possível entrar. É o que ele fala da frieza, né? Teve até um colega meu de profissão, ele chegou e perguntou para a inteligência artificial se ela ia substituir o trabalho dele. E se a máquina ia substituir o humano. E a máquina disse, se você fazer um prompt agora para a inteligência artificial, ela vai te dizer que a limitação dela é essa. Ela mesma reconhece a limitação dela. Porque ela precisa de um humano por trás. E ela disse que a função dela é de auxiliar o ser humano a ele ir mais longe. Trazendo um exemplo, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Você conhece a si mesmo? O que é autoconhecimento? Se conhecer. Ela vai facilitar a gente se conhecer, porque no nosso dia a dia a gente está tão atarefado com as questões da vida para solucionar problemas, construir um legado, construir um trabalho, ajudar e tudo mais nas relações. A gente não tem tempo de reflexão, de olhar para si mesmo, de refletir, de buscar sentir, que aí não é o trabalho da mente. A mente apenas vai dar espaço para a nossa atenção, que é independente. Beleza, a mente ajuda a direcionar, mas é uma faculdade nossa da atenção para a gente olhar para o nosso mundo interior, processar, dar atenção a ele, sentir e maturar o nosso ser e reconhecer nossos limites, nossas forças, aonde a gente quer chegar, nos conectar com nossa identidade no dia a dia. Então a inteligência artificial ela vai dar espaço para a gente fazer isso. Porque quem aqui pratica autoconhecimento, que é estar atento momento a momento a si mesmo e responder diante disso? Não, a gente anda no modo automático no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Existe dois modos de ser no nosso, o automático e o manual. É que nem um veículo. O automático, você fez alguma coisa para mim, eu gostei, aí gosto, eu me aproximo de você. Você fez algo contra mim, eu não gostei, aí eu me afasto. Então é sempre uma dualidade. É aproximação e afastamento, aversão e apego. E a gente sempre vai ficar nesse modo automático de ser, guiado pelas emoções sem ter o domínio sobre nós mesmos, porque a gente vai estar no modo automático. Lauro falou algo para mim que me incomodou. Eu vou agir automaticamente com ele e vou reagir a ele. Vou chegar e vou dizer, pô, Mauro, e tal, vou brigar com ele. Então isso aí não é praticar autoconhecimento. Não é dizer, eu sou um cara nervoso. Você está fortalecendo um ego, a personalidade. Mas autoconhecimento é você reconhecer aquele estímulo dele na relação que me incomodou, me deixou com raiva dele, e você conseguir transformar, fazer essa dissolução, é compreender. E não agir com raiva, é dizer, Lauro, o que você me falou ali naquele dia me deixou chateado e tal. Por gentileza, vamos melhorar isso aqui, nosso. Isso é se autoconhecer. Não é a gente imputar coisa. Não, não faça isso comigo porque eu sou nervoso, viu? Eu vou te dar uma porrada. Isso não é autoconhecimento. É a gente agir no automático e ficar fortalecendo personalidade, que é diferente de identidade. Indivíduo, de ser uma pessoa no mundo. E aí a inteligência artificial ela vai dar espaço para a gente para trabalhar essas competências, que são competências emocionais. Mas de forma complementar dentro da psicologia. No mundo em si. Porque vai ter tanta máquina trabalhando por nós, o que vai restar para a gente é a nossa inteligência emocional. A nossa capacidade de construir, de ter harmonia com o ser humano. Entre nós, a gente construir relações saudáveis. Isso é um trabalho do ser humano. É conseguir gerir pessoas, empresas e tudo, ter traquejo, saber lidar com todo tipo de pessoa. Isso é o trabalho do autoconhecimento, isso é o trabalho interior nosso, de lapidação do nosso ser. Entende? Então, no começo eu trouxe o eu contexto, eu vou agora especificar o eu como processo e eu conceito. Eu conceito. Eu sou psicólogo,
eu estou aqui com vocês, eu tenho 1,80 m de altura, sou careca e tal, eu sou nervoso, eu sou raivoso. Você tá vendo? Eu sou um conceito. É o eu como um conceito. Isso leva a rigidez. Geralmente a gente fica preso nesse nosso aspecto. Tem uma função, que é aquelas máscaras, né? Ah, Jorge é o pai de família, ele tem uma família. É o conceito. Você não vai deixar de ter uma família do dia para o outro. Você sempre vai ter. É esperado. Então é algo mais fixo. Mas a gente acaba pegando emoções e características nossas de temperamento e colocando ali. Então eu sou raivoso, eu sou nervoso. Isso fragmenta o nosso ser, limita, são os bloqueios. É nesse momento que eu te falo que a espiritualidade, dentro desse contexto individual, representa muito Exato. de transformação do ser. Que é o Porque eu. se eu for levar tudo pelas minhas emoções, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Porque se eu tenho 5 filhos, 17, 15, 13, 8 e 6. Uhum. São personalidades diferentes. Eu não tenho que gerir. Emocionalmente, eu não posso me comportar igual com os 5. O eu conceito, eu sou pai de família, amoroso, e eu tenho que agir carinhoso com todos, assim, assim, assim. É a gente fortalecendo nossa personalidade, não funciona nas relações. É aquilo que eu disse da mente. Ela funciona só para você entrar em uma sala, como eu entrei aqui. Breno se apresentou, psicólogo e tal, tal, tal. Agora vamos no próximo nível que pode funcionar. Eu como um processo. Estou. Aí a gente eu estou com raiva. Essa realidade, a gente traz um exemplo para a situação diária de Lauro. Hoje, professor titular do IFBA, não é isso, Lauro? Uhum. O comportamento dele tem que ser individual com cada aluno. Ele não pode pegar a mesma emoção vivida com um aluno, querer fazer com que o outro. Como é essa relação hoje na sua rotina? É complicado, porque todo semestre eu lido com várias pessoas. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Eu costumo lidar mais com adultos, jovens. Adolescentes não, porque normalmente ali é acima dos 18 anos. Então, cada pessoa tem um jeito, tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que não gostam de você. Semestre passado mesmo, teve uma aluna que falou na minha cara, falou, não gosto de você. Eu falei, tudo bem. Mas você não pode levar para o lado pessoal, porque eu não tenho nada contra você, né? E infelizmente é um exemplo de caso, né, de pessoas que não conseguem separar e acabam levando para o lado pessoal. Rigidez mental. Mas assim, trazendo mais para o lado da inteligência artificial, é isso que eu ia depois o Gustavo pode até... pergunta, inclusive, como é que você está enxergando hoje a inteligência artificial na sua rotina diária de sala de aula? Eu acho que é polêmico. Para mim, é polêmico. Porque assim, ó, a inteligência artificial, ela tem vários pontos de vista. Primeiro, inteligência artificial é uma área de estudo dentro da ciência da computação. E ela também pode ser vista como uma ferramenta computacional utilizada para resolver problemas. Inclusive, o exemplo do prompt aí, você está dando os comandos para que ela possa processar e te dar respostas que podem levar a soluções de problemas. Então, a inteligência artificial, ela tem o propósito de auxiliar o ser humano na solução de problemas, consequentemente na tomada de decisões. Porém, existe um aspecto negativo da inteligência artificial. Por quê? Ela, como qualquer ferramenta, pode ser utilizada para o bem ou pode ser utilizada para o mal. E, ao meu ver, a inteligência artificial, por mais que ela auxilie nós, humanos, a tomarmos decisões para resolvermos problemas, ela também pode ser utilizada para nos emburrecer. Por exemplo, eu tenho tido um problema em sala de aula, porque eu tenho observado que algumas pessoas, né, alguns alunos meus, têm utilizado inteligência artificial para fazer os relatórios que eu peço. Então eu vou lá, dou um tema, falo sobre uma aula. E aí eu falo, olha, pessoal, daqui 2 semanas eu quero um relatório sobre esse estudo de caso, por exemplo. E algumas pessoas estão recorrendo à inteligência artificial
por exemplo, o ChatGPT, para poder gerar os textos que eu peço no relatório. E é coisa simples. Às vezes eu passo um estudo de caso, que é um texto pequeno, com 4 questões sobre o texto. Basta a pessoa ficar ali, dedicar talvez 40 minutos, vai de cada 1 hora, a pessoa consegue responder aquelas perguntas. Mas algumas pessoas, infelizmente, estão recorrendo a esse tipo de ferramenta, ao ChatGPT, para poder gerar as respostas deles. E eu consigo identificar isso porque quando eu olho para o texto, eu vejo lá claramente que não foi aquela pessoa que escreveu. A gente percebe isso. A pessoa utilizou o ChatGPT, a inteligência artificial, para poder responder aquilo ali. E isso é chato, né? Isso é ruim, porque não é o que a gente espera. Como professor, eu quero que a pessoa use o intelecto dela, né, para poder gerar o texto. O sistema educacional, aí me corrija se eu estiver errado, ele vai ter que se atualizar. Com certeza. Ele não vai conseguir se manter como tem se mantido nesses últimos 100 anos. Ainda mais com essa novidade da inteligência artificial. Até na escola você pode ver isso. A coisa nem é sobre a inteligência artificial, porque, imagine, você tem que fazer um projeto sobre alguma coisa, você tem que trazer uma biografia sobre certa pessoa. Essas pessoas nem é a inteligência artificial se for, porque é uma coisa da internet. Elas poderiam ir para algum artigo, copiar e colar e botar em um doc, imprimir, ou copiar e colar e escrever no papel. Também eu tinha anotado algo para senhor Breno. Quando você tá falando sobre emoções, esse tipo de coisa, emoção desse tipo aí, todos nós sentimos emoções, até os próprios animais também sentem emoções. A coisa é que nos diferencia. A máquina não sente emoção. Ela só tem a razão. Isso. O que nos faz humano é a junção da emoção com a razão. Que é... Você conhece a frase Cognito ergo sum? Eu penso, então eu sou. René Descartes. Então, é exatamente isso. Tem até o Antônio Damasio, que ele criou uma obra para corrigir e atualizar esse Penso Logo Sou. E tem um livro dele, a obra dele, O Erro de Descartes. Eu já ouvi falar. Penso, logo existo também. E é baseado até nesse pesquisador que eu trago a questão da emoção e sentimento. Porque antes de pensar, a gente sente. E por isso que é sinto, logo sou. A sensação vem antes. Eu ia fazer o experimento aqui com vocês. Eu não sei se vale para vocês. Feche os olhos aí. Todo mundo. Feche os olhos. Tá bem. A plateia também pode fechar os olhos? Todo mundo pode fechar os olhos. Agora abro. O que veio primeiro agora? Eu não esperava isso. Veio o que primeiro? Vocês pensaram? Então tem algo antes do pensamento, não tem? A emoção. É emoção, é verdade. Porque é como se fosse uma matéria-prima, uma fábrica. Entra coisa na máquina, que é emoção, sai o pensamento. Isso. Claro que pensamentos eles geram emoções. É uma via de mão dupla, mas a origem causal é a emoção. Beleza, a emoção ela pode trazer uma história, porque essa batida essa batida não tenha um contexto diferente. A batida alegre, vocês aí não vai ser um susto, vai ser alegria, não. Mas tem tipos de emoções que a gente construiu com pensamentos, que é aí que entra a psicologia, que a gente traz um termo para libertar o ser humano do sofrimento psíquico, que é desfusão cognitiva. O que é isso? Eu vou trazer outro exemplo. Pense agora em um limão e esprema um limão assim. E vejam se a boca está salivando agora. Não, ela tá seca. Então Tá seca. esprema, imagine ele espremendo na sua boca e você tomando ele agora. Aí começa a gerar sensações fisiológicas. Beleza, a mente ela traz. Então isso se chama fusão.
Ou outra coisa, um alimento que você odeia, traga à sua mente. Aí você vai gerar um sentimento. E isso ocorre com questões da vida, esse que é o problema. Porque a gente começa a conectar situações da vida com lembranças, nomes. O nome de uma ex-namorada. Aí ocorre aí, você conhece uma mulher com o mesmo nome. Isso é uma fusão cognitiva. Você vai começar a lembrar da sua ex-namorada, vai começar a projetar coisas da sua ex-namorada nela e vai vir vários sentimentos ruins. Isso se chama fusão cognitiva. É por isso que eu sou a favor, e aqui publicamente, o homem precisa identificar a mulher que vai ser sua mulher e não ficar pensando em mulheres. Exato. Aí é um tema que a gente pode entrar agora. Da questão aqui, tem vários homens aqui e cada um tá em uma fase de vida, né? Eu tô vendo. Aqui já tá casado e já tem uma família bonita, construída, né? Sim, sem sombra de dúvida. E aqui também tá casado e tem uma esposa, a companheira que o acompanha, que tá aí com ele. E que nos bastidores a gente bateu um papo que tá no processo de treinamento já pra... E Deus vai abençoar pra poder vir um herdeiro. E aqui meu amigo tá na solteirice. E meu amigo, e o psicólogo? Eu também tô. Agora é recrutamento e seleção, né? Essa parte é fundamental para que eu estou me Certeza. estabelecendo. É Certeza. um tema muito legal e é um tema que sempre me chamou a atenção. Relacionamentos. Eu até estudei como hobby. A questão que tá muito em alta agora, que o pessoal tá trazendo, o Red Pill. Engraçado que você fala de relacionamentos. E relação entre homem e mulher e tudo mais. Isso aí tá polêmico aí na sociedade. Diga aí. Quando você traz esse tema de relacionamentos, engraçado quando você realmente enxerga a sua identidade, você muda completamente essa visão. Eu identifiquei em mim, e isso foi corrigido, porque eu não aceitava que nenhuma relação mulher desse voz. Ou seja, o que é que eu quero dizer? No final, nenhuma relação, normalmente, os homens sempre querem ter razão. É verdade. E eu te garanto que todas as vezes que o homem quis ter razão, ele não tinha razão. Então é um tema que realmente a gente precisa trazer. E inclusive, eu sou um namorado serial. Por que isso? Porque eu terminava um namoro, ficava só, encontrava outra pessoa e namorava. E sempre com a visão de namoro sério. Aí me cobravam, Breno, vá viver a solteirice. E eu sempre tive pensamento rígido, fixo, diante da solteirice. E hoje, depois de várias experiências que eu tive com namoro, eu estou tendo que trabalhar isso em mim. De reconhecer o valor do estado de solteirice. Ou seja, de você estar, como homem, explorando o mundo para se conhecer e criar essa identidade de encontrar uma pessoa que realmente se encaixa a você. A gente traz aquele pensamento, né? Continua fazendo a mesma coisa, querer resultado diferente, exato. A gente não vai ter. Então, se você continuasse de fato... Albert Einstein. A gente, de fato, querendo viver uma vida de sair uma, vem outra, e não se conhecer, Exato. o resultado nunca ia ser diferente. E nem é tanto de não se conhecer, porque eu passava períodos longos sozinho, mas era o 880. Não existia o sozinho conhecendo, se envolvendo no jogo, na pista. Ou tava a primeira que demonstrava assim, encaixe, se envolvia e construiu um namoro, ou totalmente só
Então veio até uma reflexão, por que eu estou repetindo isso e eu não estou conseguindo me engajar de fato? E isso me limitou. Lembra o eu conceito? Porque eu tinha criado um conceito sobre mim. De, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu quero uma pessoa desse jeito. Mas isso foi, na verdade, uma evitação experiencial, que a gente usa esse termo, de reconhecer meus desejos e minhas intenções reais. De querer mesmo vivenciar as experiências, como solteiro. Que todo mundo diz, é solteirice. Agora a gente vai tirar um pouco desse aspecto moral, religioso. Porque até na sociedade tá esses dois polos, ou é totalmente correto, ou é totalmente promíscuo, digamos assim. Então hoje, no estado de solteirice, eu estou começando a falar, mas eu quero ouvir vocês também no estado que vocês estão. Nesse estado de solteirice, eu estou vendo as relações como forma de eu ser honesto comigo mesmo, que eu nunca fui tanto. De ser honesto com o que eu quero ou não quero. De dar valor a essa honestidade com meus desejos, de chegar para a pessoa e ter essa vulnerabilidade que eu sempre evitei ter. De expressar alguns desejos que moralmente eram errados, que foi incutido diante da família, sociedade, experiência próximos e tal, e que eu suprimi em mim e deixei de sentir. Mas são exatamente esses desejos e intenções que, embora sejam um dogma, que é algo a dar atenção a ser maturado nas relações. Eu não sei como é que dá para explicar direito, mas eu vi uma pessoa atraente na rua, num mercado. Despertou o desejo de conhecer e me aproximar. Geralmente, pensamento automático, não é certo falar com a pessoa aqui, não vou conhecer essa pessoa e tal. Eu suprimi a emoção. Já agora, o estado de vulnerabilidade é chegar, eu quero saber quem é aquela pessoa, eu vou dar vazão a esse desejo de me aproximar e me abrir e esperar, eu acho você bonita, qual é o seu nome? Quero te conhecer e tal, meu nome é tal. E qual é o problema? Então, era muito isso. Eu só conhecia pessoas em contexto, fulano indicou e tal, pessoa legal e tal, aí conhece. Com contextos artificiais. Mas um âmbito natural do ser humano, de você no seu dia a dia, e ainda mais na solteirice, de estar aberto, de conhecer mesmo, de chegar e expressar, gostei de você, qual é seu nome? Eu sei que parece estranho dizer isso aí sendo nada, mas eu gostei de você. É tão simples, né? Mas a gente coloca tantas barreiras, eu tô dizendo eu comigo mesmo, a mente fica sabotando, dizendo, não pode, porque não é o lugar certo, não é isso, aquilo, esse desejo. É que a gente termina procurando sempre, na nossa mentalidade, nós como homens, a mulher perfeita. Exato. E talvez o problema esteja aí. Somos imperfeitos e queremos perfeição no nosso par. E eu enxerguei, trazendo para a relação e toda a fase de solteirice, tudo que eu vivi no passado, que eu consegui encontrar em minha esposa, não a perfeição nela, mas o complemento dela em mim e o que eu poderia complementar nela. Cara, quando eu tive consciência e entendimento disso, foi como uma magia. Foi como uma magia, não. Foi como um match. Foi um match. Bateu um match. Que massa. A partir daí, o casamento passou a ser tão leve, que pessoas próximas, amigos, comentam de nossa relação. É uma relação tão leve. Tem desentendimento? Tem discussão? Tem. Mas sempre respeitosa. Eu entendendo a posição dela e ela entendendo a minha posição. Quando a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio, eu digo a você que
tenho vários exemplos para trazer de... Vou tocar em um assunto desse só para poder vocês entenderem como é que funcionava a minha visão perante a minha esposa. Ou na minha companheira, na época que eu não era casado. Eu tinha uma individualidade que eu não pensava no próximo. Eu só pensava em mim. O negócio só tinha que estar bom para mim. E dane-se o resto. Eu tinha uma mentalidade tão pobre que eu, no trânsito dirigindo, eu ficava articulando se acontecesse um acidente, como eu livrava a minha vida. Caramba. Você tem noção do egoísmo? Bem egoísta mesmo. Narcisista, né? Aí é o que eu digo para você, quando a espiritualidade, e não trazendo religião, mas a conexão com o Criador, é exatamente isso. Eu passei a enxergar minha esposa como minha opositora idônea. E eu tinha que proteger ela. O homem tem que ser a proteção da família. Quando eu comecei a entender isso, eu até uma das discussões nossas, nossos desentendimentos, eu toquei nesse assunto e falei, a partir de hoje eu sou diferente. Eu sou um novo homem porque eu não pensava dessa forma. E agora pode ter certeza que você está casada com um homem que vai dar a vida por você e por sua família, por nossa família. Mas tu teve que passar pela essa solteirice nesse período. Quebrei muito a cara. Até falando de espiritualidade, até Lauro pode nos ajudar. Na Bíblia tem dizendo a mulher virtuosa mais vale do que rubi, né? Alguma coisa. Sim, sim. Como é que é Provérbios fala muito sobre isso, né? Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Mas vocês estavam falando, eu lembrei... A parte da pedra, você tem na memória? Que eu queria pegar esse recorte. Não, dessa não. Mas Provérbios fala muito sobre a mulher virtuosa. Eu reforço também. E quando eu consegui entender que a mulher sábia edifica e a tola destrói, cara, aí eu comecei a ter noção da mulher que eu tinha do meu lado. Massa. Aí foi quando eu identifiquei e falei, não tem... Dizem que agora o foguete tem ré, mas esse agora não tem. Nesse sentido que vocês estão falando aí, até eu quero contribuir com o papo. Eu me lembrei muito de uma passagem aqui na Bíblia, fala Filipenses capítulo 2, que tem tudo a ver com o que você falou, Jorge. O entendimento que você teve foi que você não é melhor do que ninguém, assim como ninguém é melhor do que você. Então, quando você tem esse entendimento, isso reflete muito o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Fala assim, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, que era o quê? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, é o quê? É você entender que nós não somos melhores do que ninguém e nós estamos aqui para servir. Então, quando a gente tem esse entendimento, se o próprio Deus encarnou, nasceu no meio de nós, nasceu numa manjedoura, viveu sem pecado para cumprir a lei no nosso lugar, e ele se fez servo, quem somos nós para não servir, né? Ou para se achar melhor do que os outros? É por isso que eu digo, você trazendo isso aí, Lauro, que santo só ele. Então a gente tem que sempre buscar santidade, se aproximar ao máximo da santidade, tendo consciência de que só ele para ter capacidade para cumprir todo. Por isso que Paulo conclui assim, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Agora voltando aqui ao contexto do momento. Você trouxe esse momento que você encontrou sua joia rara.
né, a mulher de Provérbios. E aí vem o momento da solteirice que eu tô hoje. Para eu encontrar, eu tenho que garimpar, correto? Eu tenho que ir para o mundo, eu tenho que estar vulnerável, eu tenho que ter essa coragem. E eu vejo que a maioria dos homens, que pode até se identificar com esse momento que eu tô, que a gente acaba ouvindo essas teorias Red Pill, teoria tal, X, Y, de homem, e ficar colocando a mulher em um lugar e tudo mais. Mas nós somos esses garimpeiros. A responsabilidade é nossa de encontrar e não desfazer daquela que é a nossa complemento, que é a nossa joia rara, que é o nosso rubi. E não desmerecendo as outras que não são, porque as outras que não são o rubi de alguém. Sim. E eu acho que é um grande erro que os homens hoje que estão nesse estado de solteirice é de generalizar as pessoas. Porque cada um é um ser específico, de fato. E aí, a todos aí que estão nessa batalha aí, desse momento que eu tô, eu peço que vocês dêem atenção a isso, principalmente no seu estilo de vida, se você está sendo honesto consigo mesmo. Porque se você não for honesto com o seu próprio estilo de vida, como é que você vai ser honesto com seus desejos e com alguém? Como é que vai encontrar a pessoa se você nem se conhece? Como é que vai encontrar o complemento se nem você sabe quem você é para encontrar o seu complemento? Interessante, né? E aqui nós temos uma mesa, 2 homens casados, você no seu caminho, buscando a sua companheira, a sua opositora idônea. Nós temos Gustavo, um garoto que tudo que você ouviu aqui nesse sentido, eu acho que é interessantíssimo você levar para a sua vida, assim como você trouxe essa reflexão sobre a inteligência artificial, que é de sua geração e você de fato é um especialista, você levar para a sua vida, não só casados, solteiros buscando sempre o caminho e entendendo que a esposa vai ser sempre uma opositora idônea e que você precisa estar muito bem qualificado para selecionar a sua, sem pressa. Então, para vocês solteiros, eu digo, não tenham pressa. Não tem, até porque o solteiro disfuncional, que muita gente fica batendo aí, que solteiro é tudo disfuncional, nada disso. O disfuncional... O disfuncional é aquele que não quer viver o seu momento e quer pular a etapa, porque ele vai ficar usando, vai pegar qualquer uma na rua para deixar esse estado de ser, porque você acha que ser solteiro é uma escolha? O desejo de todo mundo é ter alguém, pô. Por mais o cara cafajeste, ele no fundo, você tá se identificando o seu cafajeste, no fundo, você quer uma pessoa, uma companhia. Ninguém nasceu para ser sozinho, mas para tanto, se conheça antes, porque você é cafajeste hoje, porque você não tá dando atenção ao que as suas relações te trazem de sentimento. Você não quer olhar para si mesmo, porque relação, ela é autorrevelação. É outro termo que a gente pode trazer, é autorrevelação. E ajuda mútua. Então, na relação, você se revela e revela o outro como espelho. E também se constrói. E se revelar dói. Porque naquela relação ali, você no dia a dia, o outro vai revelar tanta coisa sua que você não quer estar dando atenção, que você nega, rejeita, ignora, abandona. E fica chateado. Que ou você vai fugir dessa relação e vai ficar na cafajestice, ou vai dar atenção e vai buscar ser uma pessoa melhor, mas dói. Porque se conhecer dói. Não é fácil ver as suas escuridões. Não é fácil. Aqui estamos no Prosa de Quinta do RipaCast. É a edição 001. E uma satisfação imensa recebê-los aqui. Foi um bate-papo enriquecedor. Trazemos a psicologia, trazemos a computação,
o Bitcoin, trazemos a inteligência artificial e o Prosa de Quinta agradece a Breno Cunha, Lauro de Paula e a Gustavo Andrade a participação. Vou deixar aí 2 minutinhos para cada e do fundo do meu coração, muito obrigado por vocês estarem fazendo parte desse programa que é o 01. Então, suas considerações finais, Breno? Eu agradeço, eu confesso a vocês que dá vontade de ficar aqui até não sei quando, falando, porque a gente vai emendando um tema no outro e a prosa vai ficando boa. E a consideração final é a seguinte: gratidão, pô. Só gratidão. Eu ia ter uma consideração final, mas eu ia ficar falando até amanhã, então eu só agradeço no próximo capítulo a consideração final. Obrigado, Breno Cunha. Lauro de Paula. Bom, agradecer aí Jorge, Breno, Gustavo, né, pela a nossa participação aqui, agradecer pelo convite que vocês fizeram, agradecer a todos aí que estiveram presentes com a gente. Estamos aí à disposição para poder conversar mais e nos vemos nas próximas oportunidades. É porque Descomplicando Bitcoin vai ser um tema que a gente vai trazer aqui todas as quintas-feiras no nossa Prosa de Quinta. Sim. Então, agradeço a disponibilidade e próxima quinta temos outra Prosa de Quinta. Vamos ter bastante conteúdo aí pela frente. Suas considerações, Gustavo Andrade? Foi uma honra estar no primeiro episódio do RipaCast. E é isso aí mesmo. Para você de casa, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, bem abençoada. É isso daí mesmo. Pois é, assim fechamos a primeira edição do Prosa de Quinta do RipaCast. Agradeço a vocês que acompanharão esse episódio e peço que vocês curtam, comentem e compartilhem para que pessoas possam desfrutar dessa prosa que a gente abordou aqui, temas de psicologia, temas de computação, Bitcoin, temas de inteligência artificial, e terminou que fechamos com vivências, e isso que é o importante. O RipaCast Prosa de Quinta é exatamente este programa para vocês entenderem como funciona uma prosa, e eu convido vocês à próxima quinta estarem conosco. Muito obrigado.